as sequências da primeira série do ensino médio. Professora Mariluz de Souza, ativar a memória dos alunos. Habilidade. Resolver e elaborar situação, problema que possam a ser representadas por equações de polinomial de primeiro grau, redutíveis à forma de A vezes X mais B é igual a C, fazendo uso das propriedades da igualdade. Reconhecer e aplicar os conceitos e as propriedades de um número racional na representação fracionária e na decimal, de um números irracionais. Calcular a medida dos ângulos internos de um polígono regulares, sem uso de formas, e estabelecer relação entre ângulos interno e externo do polígono. O objeto do conhecimento é incentivar os alunos à importância do conhecimento e o desenvolvimento do pensamento matemático no seu cotidiano. Aí, vamos lá, temos uma sequência 3, da primeira série. Então, nessa sequência lá, né, tá falando a aula e a atividade 2, né, página 46 e 47 do caderno do aluno. 2. Construindo ladrilhamento. A arte do ladrilhamento ou pavimentação consiste no preenchimento de um plano de uma figura, né, sem superposição ou de buracos. Veja um exemplo. Então, lá agora nós temos que uma figura, né, uma arte, na realidade, né? Através dessa arte aqui, tem muitos cálculos matemáticos aqui, tá? Então, aqui a figura aqui geométrica é um triângulo, né? Um triângulo não, desculpa, é um retângulo. Se a gente quiser também pode fazer um triângulo, é só cortar ela no meio, tá? Então, aqui, neste retângulo, né, podemos calcular perímetro, podemos calcular perímetro, podemos calcular área, podemos fazer representação na reta numérica, também dá para fazer. Nesta figura aqui também, nós podemos calcular o ângulo, né? Que isso aqui significa o ângulo. Aqui nós temos um retângulo, né? Então, a gente tem uma perpendicular, que é esses cantinhos aqui, que chama-se um ângulo de 90 graus. Ângulo aqui também 90 graus, mais um ângulo aqui de 90 graus, mais um outro ângulo aqui de 90 graus. Eu posso multiplicar o 90 vezes 4, para usar uma multiplicação. Eu posso estar usando também uma soma. Eu posso dividir. Eu posso multiplicar. Então, aqui tem várias coisas. Essa imagem aqui das pedras aqui, né? Nós temos aqui, dá para usar valores de contagem, né? Contagem. Aqui eu posso estar medindo com uma régua, né? 4 centímetros, né? Aqui eu posso estar chamando esta parte daqui a base, né? Aqui é a nossa altura, né? Então, a gente podemos identificar essa figura aqui, tem várias histórias, várias fórmulas que podem ser trabalhadas através dessa fórmula aqui, né? Então, eu vou estar falando, né, dar uns exemplos aqui, né, identificando o que nós podemos fazer, né, com esta figura aqui, que é um retângulo, né. Então, aqui tem várias, você olhando essa imagem aqui, essa figura, né, então, aqui tem muitas histórias. Tem muitas coisas, a gente pode calcular ângulos internos, podemos cortar aqui, calcular o ângulo interno, externo,
Então, aqui, nessa figura aqui, tem muitas histórias, aqui tem muitos cálculos aqui, né? Você olha nessa figura, tem vários exemplos que a gente pode dar aqui. Eu vou citar alguns exemplos que eu estou usando, né? Então, vamos lá. Exemplo 1. Aí eu vou dar um exemplo, né? Então, sabendo-se que um perímetro de um retângulo abaixo é igual a 36 centímetros, determine a medida dos lados deste retângulo. Então, isso aqui é um perímetro. Se quando você fala de perímetro, a gente vai fazer uma soma. Ó. A gente pode somar os 4 lados. Ó. Podemos somar os 4 lados. Assim também como a gente pode usar a fórmula, né? Esse lado daqui, a base desse daqui, é o mesmo valor que este daqui é o mesmo valor que esse. Nós também aqui podemos calcular uma equação de primeiro grau, não só de primeiro grau, como de segundo grau também. Né? Depende dos valores que eu vou colocar aqui na base e depende dos valores que eu vou colocar na altura. E dá para calcular a equação do primeiro grau e do segundo grau também. Só que nesse caso aqui, do exemplo que ele está pedindo, a habilidade aqui, né, é uma equação do primeiro grau. Então, eu vou estar explicando aqui, né? Então, aí nós temos uma figura, né, que é um retângulo, né? Então, a base do retângulo aqui é 3x mais 2. A nossa altura aqui é 4. Então, quer dizer que o perímetro, ou eu posso estar somando os 4 lados aqui, ou eu posso também fazer através da fórmula, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, né? Então, o nosso perímetro é de 36 centímetros, certo? Então, a fórmula ficaria assim: o perímetro é igual a 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Só que o perímetro, ele já deu o valor do perímetro. O contorno todo do perímetro, que ele já deu, que é 36. É igual, né? 2 vezes a base, que é o quê? É 3x mais 2. Então, vamos lá. 3x, né? Mais 2, mais quem? 2 vezes o 4, porque se eu tenho 4 nessa medida daqui, desse lado daqui, eu também tenho 4 aqui, certo? Então, é 2 vezes o 4. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, 36 é igual a 2 vezes 3, 6x, 2 vezes 2 dá 4, mais 2 vezes 4 dá 8. Então, nós temos lá 36, e se eu somar 4 com mais 8, é 12, né? Se ele está depois da igualdade, se ele é mais, ele vai vir como menos. Repetiu 6x. Então, 36 menos 12 é 24, 6x. Então, lá nós temos assim, 24 igual a 6x. Então, x é igual a 24. Você invertiu o lado aqui. Poderia ser feito do lado de cá também. Então, 24 dividido por 6 é o quê? Dá 4 centímetros. Então, o valor de x é 4 centímetros, né? Só que aqui, ó, ele já falou, olha, que eu tenho essa altura aqui é 4, tá? Então, vamos lá. Segundo passo, o lado menor é 4 centímetros, certo? Então, vamos lá. O lado maior é quem? O lado maior é 3x mais 2. Aí você coloca aqui, ó. 3x mais 2 é igual. O lugar do 3, eu repeti aqui, ó. O 4 é o valor do x. Então, é 3 vezes 4 mais 2. Então, 3 vezes 4 é 12. Mais 2, 14 centímetros. Esse aqui é para o exemplo 1. Aqui, ó, você tem que prestar atenção. Aqui eu estou falando de perímetro. A fórmula do perímetro é uma coisa, tá? Só que no segundo exemplo, eu já mudei o raciocínio. Eu falei assim, sabendo-se que a área do retângulo abaixo é igual a 44 centímetros. Um outro exemplo. Determine a medida do lado maior. Então, é assim. Esta medida daqui é 4, aqui é 3x mais 2. Então, vamos lá. Primeiro passo. A área do retângulo, ele já falou aqui, ó, que é 44 centímetros. Quando se fala-se de área, é centímetro ao quadrado, tá? Então, vamos lá. A área do retângulo, né, é igual a 44 centímetros. Então, a fórmula de calcular a área é diferente do perímetro. Então, a área é igual a base vezes a altura. É este vezes este, certo? Então, nós temos lá
44 é igual, né, a 3x mais 2, fecha parênteses, que multiplica o 4, que é a altura. Então, vai ficar assim, 44 é igual a 3 vezes 4, 12, mais 2 vezes 4, 8. Então, nós temos assim, 44 menos 8, né, 8 era mais, passou a ser menos, é igual a 12x. Então, 44 menos 8 é igual a 36. 36 sobre 12. X igual a x. Então, 36 dividido por 12 dá 3. Então, o valor de x é 3. Então, aqui eu vou substituir aqui, ó, 3 vezes 3 e mais 2. Então, vamos lá, segundo passo, lado maior. Então, é 3x mais 2. Então, é 3 vezes 3 dá 9, com mais 2, 11. Então, 9 mais 2, 11 centímetros. Vamos para o próximo exemplo. Terceiro exemplo. Representar na reta numérica os valores do perímetro do lado menor e maior referente ao exemplo 2. Então, lá eu montei uma reta dos números, né, naturais, né, racionais, poderia ser outros números também irracionais, né, e mandei ele representar. Ele tinha que voltar no exemplo 2, né, e ver lá, o exemplo 2. No exemplo 2, né? Então, vamos lá. O lado menor é 4. Então, eu tinha que representar 4 na reta e também representar também o número 11, tá? Eu tinha que representar o 4 e o 11, que é o que fez aqui. Representou na reta numérica, né? No referente de exercício, que era o 4 e o 11, está representado, né? Então, agora a reta, essa reta aqui só tem os números positivos. Ela poderia também ter outros números e representava os números negativos. Eu poderia também representar os números racionais e os números irracionais, né? Aí depois, no exemplo 4. Aí no exemplo 4, eu estou perguntando qual é a medida de cada um dos ângulos desse retângulo. Então, a gente tinha aí em cima dos retângulos, né? Então, aqui, volta na sequência novamente de didática, né? Então, eles querem saber o ângulo aqui, ó. Se eu tenho um retângulo, aqui eu já tinha comentado que é 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Então, eles falam assim, um ângulo de 90 graus, eles falam assim, uma perpendicular. Uma perpendicular corresponde a 90 graus, né? Então, o exemplo 4, né, tá assim. Qual a medida de cada um dos ângulos deste retângulo? Então, é referente ao primeiro enunciado, né? Então, eu falo assim, cada um dos ângulos do retângulo, ele mede o quê? 90 graus. Já a minha fala desde o início. Ou ele possui 4 ângulos retos, porque todo ângulo reto corresponde a 90 graus, tá? Então, vamos lá retomar mais um pouco aqui, né? Nas habilidades, né? Habilidade, nós usamos equação do primeiro grau, né? Das propriedades da igualdade, usamos número racional, só não montei fracionário, mas decimal, e os números irracional, né? Calcular as medidas dos ângulos internos, né? Interno e externo, quer dizer, dentro e fora, né? Dos exercícios. Aqui também dá para fazer mais outros exemplos, entendeu? Não é só isso. Isso aqui é só para, né, uma pitadinha de conhecimento, né? Mas dá para montar vários outros exercícios em cima desses exercícios que está aqui, né? Através dessa figura. Essa figura aqui, ela é muito importante, né? Para o conhecimento, né? Não só dos alunos, como a gente passar numa rua e a gente olhar ao chão, né?
e a gente, às vezes, tem lá cerâmica, azulejo, que ele tem esse formato desse desenho, né? Então, na nossa casa também a gente tem, né, os pisos, né, que dá para ser calculados, entendeu? E o aluno tem que entender quais são as medidas que eu posso usar aqui, medidas aqui, né, as proporções de cada uma, né? Dá para calcular também, se quiser também fazer exercício, é, supondo que tenho minha área, né, eu posso usar quantos metros, posso usar também a unidade de medidas, né, aqui também. Então, aqui significa que é muito importante. Então, o objeto do conhecimento aqui, né, é incentivar os alunos a importância do conhecimento e o desenvolvimento do pensamento matemático, que é uma coisa do cotidiano, é uma coisa do dia a dia que a gente usa, né? Então, eu trabalhei essas figuras, né? E não só, como me deram só essa figura aqui do retângulo, poderia ser outras figuras, entendeu? A figura do triângulo, do pentágono, e outras mais. Então, dá para trabalhar nesse raciocínio aqui vários exercícios, né, conhecimento do dia a dia dos alunos, né? Eu sempre falo para os alunos, você está com o caderno na mão aí, qual é a figura do caderno de vocês aí? É um retângulo. Então, dá para a gente calcular com o próprio material, não só o caderno, como a própria bancada na mesa que ele senta, né? Então, a gente olhando em nossa volta, né? O próprio celular é um retângulo, né? Então, a gente tem muitas e muitas coisas que pode calcular através dessa figura aí, que é a sequência didática, né? Uma adaptação de um sobre o outro, um vai puxando, porque na realidade a gente trabalha isso, né? Então, com essas habilidades de resolver situações de problema. Então, aí, né, se você montar um exercício, tem várias atividades que dá para fazer em cima do própria figura, tá? Então, é isso que eu tinha para o momento agora, né, de estar falando. Então, eu estou trabalhando com os alunos, né? E aí, né, vamos nessa, né? Até a próxima, né?